A paz do Senhor Jesus, venho trazer uma porção da palavra de Deus aos nossos corações. E a palavra que está ardendo já há alguns dias em meu coração está lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 36, diz assim a palavra do Senhor. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, isso Jesus orando, e ele disse: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa passagem, essa narrativa no Evangelho de Mateus relata instantes antes de Jesus ser preso. Isso foi após a última Páscoa e a ceia que foi registrada. Certamente você já deve ter visto algum quadro. E alguns quadros têm a assinatura A Última Ceia. Jesus assentado com seus discípulos. E Jesus, ele como homem, esteve entre nós. E Jesus tinha uma vida muito regrada de oração. E Jesus já sabia o que estava por acontecer. E ele foi para o Getsêmani, que significa a prensa do azeite. Era o lugar onde era esmagado, era um lugar de prensa. E Jesus estava ali diante de uma tensão muito forte, de uma pressão mental muito forte. Quando as palavras do próprio Senhor Jesus, ele declara para o Senhor: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. A aflição que Jesus sentiu no Getsêmani foi algo que esmagou tanto ele, que ele suou sangue. Tamanha era a agonia do Senhor Jesus. Porque vale salientar, Jesus 100% homem, 100% Deus, mas ele sentiu na pele. E o texto diz que ele foi um pouco mais adiante, ele se afastou dos discípulos. Interessante, eram 12 discípulos. Mas aqui ele levou consigo para esse momento, para esse particular. Tem situações na minha e na tua vida que a gente acha que está rodeada de muitas pessoas que a gente pode contar, não é mesmo? Mas aqui é sempre os 3 melhores, os 3 mais chegados. Né? A gente não tem ali, a gente faz uma listagem dos nossos 3 melhores amigos, aqueles que a gente vai se despir no nosso pior momento. Tem sempre aquele amigo que é mais chegado que irmão, que a gente vai declarar, vai ser sincero: olha, não tô bem, não tô legal. A gente pode até rir para outras pessoas, disfarçar, mas tem aqueles amigos mais chegados que você não se importa que ele te veja triste, chorando, com o olho inchado, sabe? Você não se importa de abrir o teu coração e de dividir um momento de angústia, né? E Jesus nos mostra também o que o Senhor também ministrou ao meu coração, meditando nessa passagem de Jesus no Getsêmani, que ele não buscou se isolar. Não se isole.
Busque sempre alguém para estar contigo em momentos de aflições, sabe? Compartilhe, divide com alguém que é mais chegado. Não se isole, porque o isolamento é um perigo. O isolamento é um perigo. E aqui ele chamou para si 3 discípulos. Jesus os conhecia. E aí Jesus chamou os 3 mais chegados. E a palavra diz que ele se prostrou sobre o seu rosto. Ele colocou a cara no chão, sabe? E ele orando e ele dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus está clamando ao Pai: Pai, passa de mim esse cálice. Como quem diz: Pai, eu vou ter que padecer, eu vou ter que passar por isso mesmo. Mas ele diz: todavia, não seja como eu quero, não seja como eu, Natália, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele estava declarando: Pai, eu não quero passar por isso não, mas seja o teu querer. Não seja como eu quero, seja como tu queres. E mais adiante, ele repete de novo, lá no versículo 42, porque ele foi um pouco adiante, deixou os discípulos. Mas quando ele voltou, encontrou os discípulos adormecidos. E ele disse: vocês não podem nem 1 hora vigiar comigo? Eu estou aflito, a minha alma está angustiada. E aí ele vai de novo, ora mais uma vez. Ele suplica. Existem petições que levamos a Deus, que levamos ao nosso Pai Celestial, ao nosso Pai que estás no céu, que Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe de todas as angústias, toda a tristeza da tua alma, Ele sabe. E ele voltou pela 2ª vez: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. A entrega, a rendição do Senhor Jesus. A rendição dele. Eu fico imaginando, eu já assisti o filme, sempre quando fala de Jesus, da Páscoa, é reprisado o filme sobre a história de Jesus, sobre a passagem do Senhor Jesus. E eu assisti várias vezes, mas quando eu assisti esse filme, após a minha conversão, é impossível você não sentir. Porque quando você medita na palavra, não sei se acontece assim com vocês, mas eu entro dentro da história e eu fico lembrando de flashes do filme. Mas quando eu assisti o filme, em especial aquele que é dirigido pelo diretor Mel Gibson, que é um filme que é impossível você não sentir Deus. E é uma simulação do que aconteceu. Você vê o sofrimento do Senhor Jesus. A gente consegue assimilar. Mas a entrega do Senhor Jesus, e quando ele declara para o Pai: seja feita a tua vontade. E eu e você temos que aprender a nos desprender e a nos render, rendição total. Aqui Jesus, ele teve ali uma entrega total. Sabe? Uma entrega total. O que o Senhor quer de nós é uma entrega total. Sabe? Por vezes, nós nos achegamos ao Pai querendo que Ele resolva algo na nossa vida, só que a gente não quer entregar os outros departamentos, as outras áreas
que a nossa entrega seja total. Senhor, seja feita a tua vontade, ainda que doa em mim. Sabe? E Jesus, um retrato de um filho obediente. Ele, Pai, se não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Jesus sabia tudo que ele ia passar. A morte mais humilhante e cruel da época, que era a morte de cruz. Nas epístolas paulinas, Paulo enfatiza várias vezes, e morte de cruz. O Senhor Jesus, ele se esvaiu da sua glória. A palavra não é sobre a crucificação, isso é uma outra pregação. Mas o apóstolo Paulo, ele repete diversas vezes, e morte de cruz. E ele se esvaziou da sua glória, para que eu e você fôssemos redimidos por ele. Ele sabia que ele seria entregue. E ele, ao final, revela para os discípulos: é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Ele orou, pediu que o Senhor passasse o cálice, se fosse possível, mas que o Senhor fizesse a tua vontade. E o texto não diz, mas o Senhor deve ter falado, com certeza falou ao Espírito do Senhor Jesus que ele ia ter que passar por todo aquele tormento. Mas o que eu aprendo e o que o Senhor ministrou ao meu coração é nos rendermos, é termos uma entrega total para o Senhor. E que seja feita a vontade do Senhor, ainda que doa, ainda que eu me entristeça, ainda que eu me angustie, mas todavia prevaleça a vontade do Eterno, prevaleça a vontade do Pai. Se Jesus não se entrega, a humanidade estaria perdida, porque ele foi esmagado, moído, mas a palavra de Deus também vai dizer que por suas pisaduras nós fomos curados. Todo o peso do pecado ele carregou, ele suportou por mim, por você. Se você hoje tem uma família abençoada, se você tem sua casa, se você pode desfrutar de alegria, se você pode desfrutar de coisas maravilhosas, nunca se esqueçam que quem se entregou por ti foi o Senhor Jesus. Ele bebeu um cálice amargo por mim e por você. Você consegue compreender que nós não merecíamos, que aquela cruz não era para ele, mas ele carregou. Ele carregou por mim e por você. Então nunca se esqueça disso, que ele teve que tomar um cálice amargo para que eu e você tivéssemos vida. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça do sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz. Foi por mim e por você. Então seja mais grato ao Senhor Jesus. Seja mais grato a Ele. Porque o cálice amargo Ele tomou em nosso lugar. E foi por amor. Jesus te ama. Parece uma frase clichê, mas Ele te ama e Ele se importa com você. Mas que você compreenda que seja feita a vontade de Deus na minha e na tua vida. Receba essa palavra e fique na paz do Senhor Jesus.